Olá, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde para quem vai estar chegando aqui na live depois e assistir essa entrevista. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente, trazendo conteúdo, temas maravilhosos e super pertinentes aí do mercado, né? O tema da nossa live hoje é sobre cálculos renais. Então, você que tem dúvidas sobre esse tema, esse assunto, e também conhece alguém que gostaria de saber muito sobre isso, já encaminha essa live para todos os seus amigos, seus familiares. Vamos levar informação útil e relevante para essas pessoas. E o nosso convidado é o urologista Dr. Rafael Gama. Ele é especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia, membro do Instituto de Urologia Bragança, atua com cirurgia robótica e também no Hospital Albert Sabin Atibaia, Hospital Universitário São Francisco e Santa Casa de Bragança Paulista. Boa noite, doutor Rafael, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença, pela participação. Olá, boa noite, Vanessa, tudo bem? Tomara que a gente possa passar um pouquinho, então, do dia a dia aí nosso em relação ao cálculo renal, né, uma doença tão prevalente em nosso meio, para os homens, para as mulheres, então, tomara que a gente possa ser bem esclarecedor aí nas dúvidas, viu? É verdade, é um assunto, assim, tão do cotidiano, né? Vamos primeiro falar um pouquinho o que é o cálculo renal, como se forma, de que origem que vem, né? Quais são as pessoas que têm probabilidade de ter cálculos renais. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente começar a desmistificar o tema. Perfeito. O cálculo renal, Vanessa, na realidade, literalmente é a pedra, são as pedras nos rins, né? Então, são formados dentro dos rins. Existem algumas situações também formadas na bexiga, mas acho que hoje o grande objetivo são essas pedras formadas dentro dos rins, né? Uhum. E que são formadas, na realidade, por um desbalanço que a gente fala em relação à solubilidade, desidratação das questões de urina e levando a maior cristalização da urina. Então, uma vez que a gente tem os cristais, né, que de fato não são as pedras, os cristais, eles podem se agregar e aí realmente eles desenvolvem-se e aí a gente tem realmente a formação de um cálculo renal, né? Então, sempre oriundo desses cristais. Então, esse desbalanço, de acordo com desidratação, alimentação, algumas doenças sistêmicas, a gente pode realmente, e tem muita prevalência, a formação das pedras. Tá. E existem tipos de cálculos? Existem, na realidade, existem vários tipos de cálculos, né? Os mais comuns que a gente fala hoje em dia são os cálculos de cálcio, tá? Representando aí em torno de 80%. Dentro dos de cálcio, a gente também divide eles em cálculos de oxalato de cálcio, cálculos de fosfato de cálcio, tá? Que são os mais comuns. Depois disso, a gente também tem os cálculos que a gente fala são os cálculos de Struvita, que são os cálculos vinculados àquelas infecções de urina de repetição, que são cálculos que a gente chama de coraliforme, que são grandes cálculos renais, que também, infelizmente, é muito comum ainda nos dias de hoje, né? Uhum. Cálculos de ácido úrico, também bastante frequente, né? E ainda tem diversos outros tipos, tá? Então, cálculos de cistina, de indinavir, que seria mais raro, mas basicamente são esses, e que para cada tipo de cálculo tem uma particularidade, ou eles são mais densos, menos densos, tem determinado tratamento, tem determinada cor e tem determinada causa. Que tipo de pessoas tem mais probabilidade de ter esses cálculos renais? Então, para cada um deles, a gente tem um determinado tipo de paciente, mas basicamente os fatores principais que a gente fala hoje é uma pouca ingesta de água, então ainda mais nesse nosso território mais quente, então se nós não tivermos uma adequada ingesta hídrica, esse é o principal fator para a formação de cálculos renais, né? Os pacientes com sobrepeso, com uma alimentação inadequada também, né? Por um aumento maior da ingesta de sódio, da ingesta de proteína, de carne vermelha. Pacientes com algumas doenças renais de base, já congênitas, também podem levar à formação. Pacientes pós-operação bariátrica, né, que também está bastante comum hoje em dia, por conta de alguns mecanismos lá dentro do rim, levam à formação de pedra. Com certeza tem algum paciente que já fez a cirurgia gastroplastia e desenvolveu pedra, então isso tem também uma causa para isso. Então, realmente, é multifatorial que a gente fala, né, a etiologia da formação das pedras. Então, a pessoa que não bebe muita água tem probabilidade de ter cálculos renais. Grande probabilidade. Esse é o principal fator. A gente vê bastante no consultório, uma vez uma cólica renal, um paciente apresentou uma cólica, ele passa já, vem até com uma garrafinha já no consultório, porque realmente não quer mais passar por isso, mas infelizmente é o principal vilão realmente aí da maioria das pessoas. A água ela é vida, né? Eu fico pensando mesmo, a falta da água até ali vai empedrando, né, doutor? Exato, é onde no começo eu comentei que acaba tendo esse desbalanço, né, em relação a essa solubilidade lá dentro do rim. Sim. Então, uma vez a gente vai mexer nesse desbalanço, essa solubilidade vai aumentar a formação de cristais, eles vão se agregar, vão crescer, e de fato a gente vai ter a origem das pedras, né?
Existe diferença entre pedra nos rins e cálculos renais? Não, na realidade não. Não? Na realidade são todos sinônimos, né? Então, assim, cálculos, pedras, ou litíase, que é um outro termo que a gente usa bastante, é tudo a mesma coisa, né? Então, a gente só pode dividir pela anatomia. Então, pedras nos rins estão dentro dos rins, pedra no ureter está dentro do ureter, que é o que acaba dando a maior cólica renal nos pacientes, que é o canal que comunica o rim até a bexiga. Então, nós temos o ureter direito, o ureter esquerdo, e também temos as litíases vesicais, as litíases de bexiga, mas isso está mais vinculado aos homens de mais idade por conta de um aumento da próstata, né? Então, a gente pode ter pedra nesses três compartimentos anatômicos, vamos dizer assim, mas é tudo sinônimo. Quais são os sintomas, doutor? A grande maioria da população, muitos pacientes vêm no consultório, acabam fazendo um ultrassom por algum outro motivo e, de repente, foi visto lá algumas pedras nos rins, né? A gente fala de microcálculos, pedrinhas de 2, 3 milímetros, então é assim. Uma vez que as pedras estão dentro do rim e são pedrinhas pequenas, essas pedras elas não obstruem um rim. Então, o que eu quero dizer? Uma pedra de 2, 3, 4, 5 milímetros, elas estão dentro do rim, elas não obstruem fluxo de urina. A urina ela consegue descer normalmente para a bexiga através do ureter, isso não causa dor, né? Não. Quando que nós vamos ter dor? Nós vamos ter dor se essa pedra, ela realmente migrar, então ela sair de onde ela está dentro do rim, que a gente fala que são os cálices renais, que são compartimentos dentro do rim onde elas se formam. Se elas saem dos cálices, elas podem ir para a pelve renal, que é a saída onde juntam todos os cálices, ela pode ficar ali e começar a ter dores intermitentes, então o paciente tem dor num dia, dor no outro. Ou se realmente essa pedrinha, por menor que seja, se ela entrar no ureter. Uma vez ela entrou no ureter, ela não volta mais para dentro do rim, a tendência dela é descer para a bexiga, mas aí a dor ela é de imediato. Então, normalmente, diferente de outras doenças inflamatórias do abdômen, o cálculo renal ele é agudo. O paciente pode estar dormindo, pode estar trabalhando, jogando futebol, não tem algo. A pedra movimenta. De repente, é agudo mesmo. Ela obstrui o ureter, obstrui o fluxo de urina, distende o rim, distende a cápsula renal e a dor vem de imediato, né? E aí, uma vez vindo a dor, é uma das dores mais fortes. Vou perguntar agora se é verdade essa comparação da dor do parto com a dor da cólica renal. Muitas comentam realmente isso conosco, né, quando tem a crise de cólica e comparam mesmo, né? Então, bastante, é uma das maiores procuras de pronto-socorro, tanto de dia quanto de madrugada, não tem hora, porque realmente é uma dor muito intensa. E por conta da dor, muitas das vezes o paciente acaba apresentando episódios de vômitos, aquela sudorese, né, aquele suor frio, né, o coração dispara, fica pálido pela dor mesmo. Então, uma pedra pequena dentro do rim, que a grande maioria tem, ela não dá dor. Uma vez ela entrando no ureter, ela dá dor no primeiro momento, e aí depende da ida ao médico, né, de fazer essas avaliações, entrar com uma terapêutica, e uma vez ela consegue ser expelida para dentro da bexiga, basicamente o rim volta a drenar a urina, volta a ficar livre, depois, dependendo do tamanho, para urinar ele depois é bem mais tranquilo, tá? Cálculos muito grandes dentro do rim, que foi o que eu comentei no início, né, esses cálculos de Struvita que a gente fala, que são os coraliformes, uma vez como a obstrução ela é crônica, não é de uma hora para outra, é um cálculo que a gente eu estava aqui falando de uma pedrinha de 2, 3 milímetros, os coraliformes, eles ocupam o rim inteiro, então, cálculos de, às vezes, 4, 5 centímetros, esses cálculos já não dói, né, porque é uma obstrução crônica, é devagarzinho que ele vai realmente tomando esse tamanho lá dentro, e o grande sintoma dos pacientes que têm esses cálculos, daí já é a infecção de urina de repetição, é aquele homem ou aquela mulher que realmente não vence, infecção, e aí, nos exames de investigação, a gente acaba descobrindo esses cálculos. Entendi. Então, quando é crônico, a infecção de urina está ali alinhado junto, né? Tá, de um modo geral, sim. Doutor, você falou sobre ingestão de carne. Por que a carne faz tão mal assim? A carne faz tão mal, justamente como eu comentei lá no começo, aquela questão do desarranjo da solubilidade, a proteína vermelha, ela é um dos principais fatores que levam a aumento da cristalização e agregação desses cristais, né? Então, a gente diz que são os 3 principais fatores. Tem muito paciente que fala, mas eu tomo a quantidade adequada de água, nós vamos estar falando em torno de 2,5 litros, 3 litros de água, de acordo com o peso de cada paciente, mas... Como eu falei, existem inúmeros fatores, existem algumas doenças sistêmicas que levam à formação de pedras. Esses que eu estou comentando aqui acaba sendo para que a gente possa ter uma abrangência maior nas informações, né? Mas basicamente são esses 3 fatores. Tá. E sobre o tratamento, o que temos hoje, né, atualizado sobre os tratamentos para isso? O tratamento, assim, muitos pacientes perguntam, não tem nenhum medicamento que a gente possa tomar e simplesmente, né, a pedra possa dissolver e possa sumir? Infelizmente não tem nada que a gente possa dar ao doente, que aquela pedrinha de 8 milímetros, por exemplo, tomou um mês e simplesmente some. Existem algumas particularidades
cálculos de ácido úrico que a gente fala, né, que são cálculos de baixa densidade, esses cálculos, sim, podem ter algum benefício com tratamento clínico, com medicamento, remédio, tá? Mas a grande maioria, como eu comentei, né, 80% são cálculos de cálcio. Esses cálculos, eles não têm nenhuma medida específica para a gente tentar mexer no pH urinário, mexer na solubilidade, e vai fazer com que, de repente, desapareça tudo. Vamos falar um pouco sobre as cirurgias? Vamos, antigamente se fazia muitas cirurgias que a gente fala, né, da maneira convencional, cirurgias abertas para tratamento de cálculo, né, e com todo o avanço na tecnologia, nas técnicas endoscópicas, hoje a gente fala que raramente a gente vai precisar de fazer um corte tradicional no paciente, tratar o paciente da maneira como se fazia antigamente. Hoje em dia, primeiro, depende muito da localização, se o paciente está tendo dor, para a gente definir qual é o tipo de tratamento, né, de um modo geral. A maior parte dos tratamentos realizados hoje em dia, quando ele tem indicação cirúrgica correta, são feitos de maneira endoscópica, ou seja, não tem corte nenhum na barriga, acessamos, de fato, a uretra, tanto do homem quanto da mulher, então, com uma câmera, a gente entra pela uretra, sobre visão direta, e aí a gente vai acessar o ureter direito ou ureter esquerdo, né? Então, uretra, chegamos na bexiga, e aí a gente vai subir para o rim. Então, uretra, bexiga, aí nós vamos para qual ureter que está a pedra, ou para qual rim, e aí a gente passa por todo o ureter com essa câmera, e a gente pode acessar o rim com alguns aparelhos. Temos dois tipos de aparelho, um que a gente fala que é o rígido, um que é o aparelho flexível, e a gente vai usar cada um deles dependendo da pedra, do tamanho e aonde ela se encontra. Se for no ureter é um aparelho, se for dentro do rim é um outro aparelho, e aí a gente consegue jogar um laser nessa pedra com o intuito de pulverizarmos, transformarmos essa pedra, num pó, né, para realmente ficar bastante, uma areia mesmo, transformar, a gente retira os pedacinhos que forem um pouco maiores, remove do paciente, e depois esse paciente fica livre do cálculo. Nossa! E quanto tempo é a recuperação após cirurgia? Hoje é uma recuperação muito rápida, é algo que, né, tudo indo bem, de modo geral, é uma cirurgia que a gente fala que é uma cirurgia de pequeno porte, um paciente que ele opera de manhã e à tarde, finalzinho do dia, ele está indo embora para casa, tá? É uma recuperação muito boa, muito resolutiva, então, um paciente que, de repente, internou madrugada com cólica renal, no final do dia ele está indo para casa sem dor nenhuma, né, sem corte nenhum, no dia seguinte ele já pode voltar a desempenhar as funções dele naturalmente, tá? E acho que a grande questão, e que é uma outra coisa que dá muita dúvida, e muita gente ouve falar e não entende, é o famoso catéter duplo J, né? Que catéter é esse? A grande maioria dos pacientes que fazem esse tipo de tratamento endoscópico, isso depende muito de cada escola, de cada hospital, mas de um modo geral, a gente implanta um catéter lá dentro, que a gente fala que é para nós fazermos uma derivação urinária. Ele tem também muitas funções, então é um catéter que ele vai comunicar o rim, vai passar por todo o ureter e vai ficar enrolado uma pontinha dentro da bexiga. Então é duplo J porque ele tem basicamente duas extremidades. Nessas extremidades a gente fala que é um rabinho de porco, então por isso que a gente fala que é o duplo J. Então dentro do rim passa pelo canal, a outra pontinha fica enrolada na bexiga e tem várias funções. Nos pacientes que estão com risco de vida, que estão com uma infecção muito grave mediante esse cálculo, a gente só passa o catéter, que ele vai ajudar a desobstruir o rim do paciente, treinar esse pulso, melhorar a dor, e aí nós fazemos a cirurgia no segundo momento. Ou ainda, nos pacientes que só estão com dor, sem nenhum sinal infeccioso, nós fazemos a fragmentação com laser, só que aquele processo inflamatório que aconteceu ali no ureter, mesmo que seja de poucas horas, pode gerar um inchaço muito grande, mesmo depois de tirar o cálculo. Então, nós optamos por deixar esse catéter por alguns dias, uma semana, 10 dias, para ajudar a escoar todo esse pó, essa areia que foi feita da fragmentação, fazer com que o paciente não tenha dor, tem que entender que ele é um amigo do rim, na realidade, ele vai estar ajudando esse rim a respirar legal, e depois nós fazemos a retirada desse catéter, ou a nível de consultório, dependendo do caso, ou a nível de centro cirúrgico, mas é um procedimento muito mais rápido, só com uma sedação, a gente entra novamente pela uretra e puxa esse catéter, é um procedimento bem rápido, né? Só que é algo que muitos odeiam, muitos não gostam, porque incomoda muito, né? Então, temos medicamentos para ajudar a combater esse desconforto, habitualmente... Mas é como se fosse uma sondinha, é isso? Exato. Mas a sondinha ela ainda fica externa, né? Ela passa pela uretra e fica externa. Sim. O catéter não, ele está enrolado lá dentro da bexiga e está dentro do rim. Então, ninguém vê, o paciente não perde urina por conta disso. Mas sente o incômodo por dentro, é isso? Sente o incômodo porque, quer que não, ele tem uma certa movimentação, então, na hora de urinar, o paciente pode sentir uma contração na região das costas, aonde ele está instalado, dependendo do rim direito ou rim esquerdo. É muito comum os pacientes reclamarem que sangra o xixi, mas é porque, justamente, o catéter está enrolado na bexiga, então qualquer toque que ele tem na parede da bexiga, ele pode sangrar até. Hidratando bem, com medicamentos, diminui esse desconforto e é passageiro.